Gente, hoje eu vou Vocês estão visualizando a tela? Se vocês puderem falar, eu agradeço ou escrever alguma coisa. Estamos vendo sim, professor. Pronto, agora a gente vai. Então, hoje eu vou resolver a questão que foi aplicada no ano passado, na turma passada, que é na segunda avaliação do segundo bimestre. Então, começa a seguinte: características do aço, a BNT NB14, utilizado nessa avaliação, possui as seguintes propriedades: tensão de proporcionalidade, aquela tensão onde o gráfico deixa de ser a reta e começa a inclinar. Porém, nós vamos ter depois a tensão de escoamento, tensão de ruptura, modelaridade longitudinal, modelaridade transversal e o coeficiente de segurança. Nós sempre vamos trabalhar com a tensão de escoamento. Quando o aço tiver a tensão de escoamento, vamos trabalhar com ela. Portanto, nós vamos considerar a tensão perigosa como a tensão de escoamento. Se caso o aço for frágil, não apresentar tensão de escoamento, aí a gente vai usar a tensão de ruptura. Então, vou agora. Vocês estão vendo agora o PowerPoint? Sim. Então, pronto. Agora nós vamos calcular a tensão admissível de tração e compressão. Tensão admissível vai ser a tensão perigosa sobre o fator de segurança, o coeficiente de segurança. No nosso caso, a tensão de escoamento, 280 megapascal sobre o fator de segurança, 2,75. Fazendo a continha de cabeça, nós temos que a tensão admissível de tração e compressão é de 101,82 megapascal. Automaticamente eu já vou pegar e encontrar a tensão admissível de cisalhamento, que é 0,6 da tensão admissível de tração e compressão. 0,6 vezes 101,82. Vou ter que a tensão admissível de cisalhamento será igual a 6109 megapascal. O que é que vai acontecer? Esse sistema, isso aqui é a primeira coisa que eu faço, toda vez. Então, esse sistema aqui, o que é que está acontecendo? Eu tenho um motor que, através de correia e polia, vai do eixo 1, transmite movimento, rotação e torque para o eixo 2. Então, no momento torçou, eu tenho o elemento A, que é a engrenagem A, o elemento B, a engrenagem B, a polia, que é o elemento C, e a polia D, a engrenagem D. A engrenagem D está acoplada à engrenagem E, que possui
126 dentes, a engrenagem D, 18, a engrenagem B, 24 dentes acoplada à engrenagem E, que tem 144 dentes, a engrenagem A tem 16 dentes e está acoplada a 72, a engrenagem G, que possui 72 dentes. E todas as engrenagens estão com módulo 6 milímetros. O que é que vai acontecer? O eixo 1 é o eixo motor, que transmite através da correia e polia para a polia C, que vai transmitir o momento torsor do eixo 2. Esse eixo 2, em relação ao eixo 1, é movido. Então, esse torque aqui é movimentado. Chega no eixo 2, o torque momento torsor 2, que é igual ao momento torsor do elemento C, momento torsor C. E esse momento torsor C tem que ser igual ao quê? Quando eu somar o momento torsor A, mais o B, mais o C, mais o D, é igual a zero. Ou seja, se ele gira no sentido horário, quer dizer que essas reações nos elementos, nas engrenagens A, B e C, é no anti-horário. Ou seja, o momento torsor 2 vai ser igual à soma do momento torsor A mais o B mais o C. Alright? Então, a primeira coisa que Ok, professor. eu vou fazer agora é transformar esse valor aqui da potência, que está em CV 735,5, corresponde a um CV. Fazendo essa continha, eu vou ter que a potência do motor em watts será 8.826 watts. Simplesmente 12 vezes 735,6. O que é que eu preciso mais? Eu agora vou olhar o que é que está pedindo aqui, ó. Determine as relações de transmissão. Relação de transmissão vai ser sempre entre dois eixos. Aqui eu vou ter a relação de transmissão 1, que é o eixo 1, e o eixo 2. Entre o eixo 2 e o eixo 3, eu tenho a relação de transmissão 2. Entre o 2 e o 4, eu tenho a relação de transmissão 3. E o eixo 2 e o 5, eu tenho a relação de transmissão 4. Isso eu tenho que guardar. A relação de transmissão é quantas voltas esse eixo vai dar para girar esse eixo. Então, eu preciso dar 4 voltas para que esse eixo, o eixo 2, gire uma. E aí vai, se eu tiver uma redução, se eu tiver ampliação, obviamente vai ser o contrário. Então, a relação de transmissão a gente já viu, e vou voltar a mostrar, que ela surgiu através de quê? Que a rotação do eixo 1 vezes o diâmetro 1 tem que ser igual à rotação do eixo 2 vezes o diâmetro da polia 2. Então, eu tenho a rotação 1 e tenho o diâmetro da polia 1. E vou descobrir a rotação 2 porque eu tenho o diâmetro da polia 2. Na hora que eu faço a seguinte razão, N1 sobre N2, obrigatoriamente vai ter que ser D2 igual a D1. Professor, porque obrigatoriamente o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o D1 passa dividindo e o N2 passa dividindo. Então, eu vou ter que a rotação motora sobre a rotação movida tem que ser igual ao diâmetro da movida sobre a do motora. Essa razão aqui, se eu trabalhar com o número de dentes, também movida sobre motora. E isso é dado a letra I, que é a relação de transmissão. No primeiro caso, a relação de transmissão 1 vai ser o diâmetro da movida, 440 sobre 80. Professor, preciso transformar em metro? Não, só preciso que ambas estejam com a mesma unidade. Então, a relação 1, relação de transição 1
eu vou obter fazendo a razão entre o diâmetro movido sobre o diâmetro motor, 440 sobre 80. Ambas estão em milímetro, então eu tenho que a relação transmissão 1 vai ser igual a 5,5 para 1. Então, eu vou ter que a roda 1 vai girar 5,5 vezes para que a roda 2 dê uma volta. No caso da relação de transmissão 2, eu vou ter agora entre o eixo 2 e o eixo 3. São engrenagens, então posso utilizar o número de dentes ou o diâmetro primitivo. Ora, já tem o número de dentes, vou usar o número de dentes. Número de dentes da movida sobre da motora. Então, vai ser o número de dentes da movida, no nosso caso, diâmetro, o número de dentes do eixo 3 sobre o número de dentes da engrenagem do eixo 2. 140, 126 sobre 18. 126 sobre 18. Dessa forma, eu obtenho que a relação 2 será igual a 7 para 1. Agora, eu vou achar a relação de transmissão 3. E vai ser quem? Entre o eixo 2 e o eixo 4. Porque o eixo 2 transmite rotação para o eixo 5, para o eixo 4 e para o eixo 3. Então, entre o 2 e o 4, a movida 144, a motora 24. Então, é 144. Então, o número de dentes da movida quer dizer 4, sobre o número de dentes da motora, que é o 2, no eixo 2. 144 sobre 24. Isso me dá um valor, que a relação de transmissão 3 vai ser 6 para 1. Sempre um dos dois tem que ser 1. É para mim saber quantas rotações. A relação de transmissão 4 vai se dar entre o eixo 2 e o eixo 5. Então, o número de dentes da movida sobre a motora, 72 sobre 16. Então, aqui vai ser o número de dentes da movida, no caso, dentes Z5 sobre Z2, onde Z5 tem 72 dentes e Z2, 16 dentes. Obtemos que a relação de transmissão 4 vai ser de 4,5 para 1. Aqui nós obtemos as 4 relações de transição entre o eixo 1 e o 2, entre o 2 e o eixo 3, entre o 2 e o eixo 4, entre o eixo 2 e o eixo 5. Agora as rotações. As rotações, a gente já sabe que a rotação 1, D1, tem que ser igual à rotação 2, D2. Enfatizo que a rotação 2 vai ser a rotação 1, D1, ó, rotação 1, D1, e o D2 passa dividindo. Se o D2 passa dividindo, isso daqui é a mesma coisa de dizer que é 1 sobre a relação de transmissão. Professor, eu posso usar assim ou posso usar a relação de transição? Aí você decide. Eu prefiro usar a relação de transição, que facilita a minha vida. Qual é a rotação do motor? Rotação do motor 1720. Então, vou achar que a rotação 2 será a rotação 1 sobre a relação 1. 1720 sobre a relação 1. 5,1. 5,5. Portanto, a rotação do eixo 2 será de
312,73 RPMs. Aqui eu achei a rotação do eixo 2. O eixo 3, 4 e 5 vão depender da rotação do eixo 2, porque todos estão conectados ao eixo 2. Daí, eu vou ter que a rotação do eixo 3 vai ser a rotação do eixo 2 sobre a relação de transmissão deles, entre o eixo 2 e o 3, que é a relação 2. Quanto é a relação 2? 7:1. Então, o valor que eu encontrei aqui, que é 312,73, sobre a relação de transmissão 2, 7. Isso me dá que a rotação do eixo 3 vai ser 44,68. 44,68 RPMs. Do mesmo jeito, a rotação do eixo 4 será a rotação do eixo 2 sobre a relação 3. Por quê? Está aqui. A rotação do eixo 4 vai depender do eixo 2. E quem é a relação? 3. Então, a rotação do eixo 4 vai ser a rotação do eixo 2 dividido pela relação de transição. Professor, se eu quiser fazer com o número de dentes, a rotação do eixo 4 vai ser igual à rotação do eixo 3 vezes o número de dentes daqui da engrenagem do eixo 3, dividido pelo número de dentes de 144. E nada mais é do que a relação de transmissão invertida. Então, eu vou aqui novamente colocar a rotação do eixo 2, 312,73, e agora a relação de transição 3, 6:1. Então, vai aparecer o 6. Daí, teremos que a rotação do eixo 4 será 52,12 RPMs. E para finalizar a questão de rotação, a rotação do eixo 5 vai estar relacionada com a relação com a rotação do eixo 2, só que agora com a relação 4. Então, do mesmo jeito, a rotação no eixo 5 é a rotação do eixo 2 sobre a relação de transmissão 4. 312,73. Quem é a relação de transmissão 4? 4,5:1. 4,5:1. Quer dizer que a rotação do eixo 5 será igual a 69,50. Se alguém tiver alguma dúvida, fale, para que eu possa explicar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, e ninguém colocou nenhuma pergunta no chat. All right. Obrigado. Então, agora, o que é que vai acontecer? Está dizendo o seguinte: considerando que a força transmitida entre o primeiro par de engrenagens é de 983,5 newtons. Eu estou fazendo. Tá. Então, o primeiro par de engrenagem está aqui. Eu botei uma fotozinha de duas engrenagens aqui para a gente entender. Toda vida que os pares de engrenagens estiverem acoplados, o que é que vai acontecer? A força que ela transmite vai se dar exatamente no dente, no diâmetro primitivo. Então, a força vai aplicar aqui. Se a gente conseguisse botar aqui, entender que a força vezes... Deixa eu botar aqui...
Então, a força que vai atuar vai ser exatamente no diâmetro primitivo. E qual é o momento? O momento é força vezes a distância. Quem é a distância? A distância é o diâmetro primitivo sobre 2, ou seja, o raio. Então, o que é que está acontecendo aqui? Para que eu consiga encontrar o valor da força do momento torsor, ó, considerando que a força transmitida entre os elementos, entre o primeiro par de engrenagem, é de 983,6. Então, quer dizer que a força que o par de engrenagem transmite, 983,6 newtons, enquanto os momentos são transmitidos pela engrenagem A e nos eixos 3 e 4. Então, veja bem, para que eu consiga encontrar o valor do momento torsor, eu vou ter o quê? Ó, que o momento torsor na engrenagem A é igual à força, que é essa aqui, vezes o diâmetro primitivo. Peraí. O diâmetro primitivo da engrenagem A sobre 2. Como eu mostrei aqui, ó. A força está passando a exatamente a metade do diâmetro primitivo. Momento é força vezes distância. Força vezes a distância. A força aplicada na engrenagem A e qual é a letra? No caso aqui, a letra E. A e E. Ou, desculpa, A e G. Então, o momento transmitido pela engrenagem A vai ser esse daqui. Deixa eu só olhar aqui uma coisa. Momento torsor. Vou só conferir aqui se eu fiz correto. Eu botei, só não está certo mesmo. Eu estou achando que eu copiei do outro. Não, está aqui. Essa questão aqui está. Não é da outra questão. Isso daqui é a força. Aqui é a letra C. Deixa eu copiar aqui. Então, aqui, ó. A força está aqui, ó. Porque senão vai dar. Então, aqui. Essa questão aqui não é essa. Pagar. Porque essa foi da questão que eu fiz em sala de aula. Então, a força transmitida pela engrenagem A, sabendo que isso aqui é da outra questão. Isso aqui está errado. Eu quero saber exatamente quem é a força. A força transmitida pela engrenagem A, sabendo que o momento torsor da engrenagem B é 115 e o momento torsor da engrenagem D é 75. Então, aqui é 115 e aqui é 75, não é isso? B é 115 e D 75. Então, B 115 e D 75. Quanto é que vai sobrar para a força D? Primeira coisa, então eu estou pedindo aqui, ó, compreender aí, pessoal? Ele quer saber a força que vai atuar na engrenagem A. Para isso, eu vou ter que descobrir quanto é o momento torsor A. Só que, como eu já enfatizei, o momento torsor do eixo 2, ó, ele vai entrar no eixo 2
e vai distribuir para a engrenagem D, engrenagem B e engrenagem A. A D ele já está dizendo que é 115, a B e a D 75. Então, falta achar o A. Quanto é o momento torçor do eixo 2? Aí eu vou encontrar agora. Ó. O momento torçor do eixo 2, eu vou fazer aqui. Ó. Deixa eu ver se eu ajeito aqui para ficar melhor. O momento torçor do eixo 2 é a mesma coisa do momento torçor da engrenagem C, ó. Vai entrar aqui, ó. Então, eu vou encontrar o momento torçor o momento torçor 1, vou multiplicar pela relação transmissão 1, acho o momento torçor 2, que é exatamente o momento torçor C. Depois, eu sei quanto é que é o momento torçor B e o momento torçor D. O que faltar vai ser o A. Então, vamos lá por partes. Primeira coisa, eu já tenho essa afirmação aqui que vocês têm que guardar. O momento torçor do eixo 2, que vai entrar nele, vai ser exatamente o momento torçor do elemento C. E quanto é o momento torçor em momento torçor 1? O momento torçor 1 vai ser igual a 30 potência π rotação do eixo 1. A potência, a gente já fez a continha aqui, ó. 8.826, que eu transformei em watts, vezes 30 dividido pela rotação do eixo 1, que é 1.720. Então, vou aqui, ó. 30 vezes 8.000. Deixa eu ver. 8.826, 8.826 sobre π 1.720. Fazendo essa continha, o momento torçor do eixo 1 é igual a não fiz, vou fazer aqui. 30 vezes 8.826 dividido por π vezes 1.720. 49 Newton metro. O momento torçor do eixo 2, eu posso fazer utilizando essa equação ou simplesmente multiplicando pela relação de transição. Qualquer uma das duas vai dar certo. Eu vou fazer dos dois jeitos. 30 vezes a potência, a gente continua a mesma, considera que continua a mesma, e a rotação do eixo 2, quanto é? 312,73. Então, vou substituir aqui. 73. Quer dizer que o momento torçor do eixo 2 será igual a 269,5 Newton metros. Newton metros. Se eu quisesse, eu poderia fazer o momento torçor 2 simplesmente fazendo o quê? Momento torçor 1 vezes a relação 1, que vai ter que dar a mesma coisa, que era 49 vezes a relação de transmissão 1. Quanto é a relação de transmissão 1? 5,5. Se vocês fizerem a continha aí, 5,5 vezes 49 vezes 5,5.
269,5 Newton metro. Então, eu posso fazer de um jeito ou de outro. Vocês que vão decidir. Bem, eu achei quanto é. Ó, vou mostrar a figura. Eu achei quanto é o momento torçor do eixo 2, que é 269,5. Só que ele está distribuído para 3 elementos. Quem são os elementos? O a engrenagem A, a engrenagem B e a engrenagem D. A engrenagem B está com 115 e a engrenagem D está com 75. Como? Está aqui dizendo. Engrenagem B, 115 e a engrenagem D, 75. Quer dizer que a engrenagem, o momento torçor C, ele vai ser igual à soma dos outros três. Porque se C está girando no sentido horário, a reação dos outros vai ser no sentido anti-horário. Então, é como se fosse negativo. A soma deles vai ser igual a zero. Aquela mesma equaçãozinha, se a gente quiser colocar aqui. Somatório dos momentos vai ter que ser igual a zero. Girou no sentido horário, positivo. Considerando que o C está no sentido horário, os outros três vão estar no sentido anti-horário. Então, o momento torçor C menos o momento torçor A menos o momento torçor B menos o momento torçor D tem que ser igual a zero. Quer dizer que o A eu passo para o lado de cá e vou encontrar que o momento torçor A será o momento torçor C menos o momento torçor B menos... Eita. Menos o momento torçor D. Eita, que defeito. Quer dizer que é 269,5 menos 115, que é o B, menos 75. Ou seja, o momento torçor A tem que ser igual à diferença. Fazendo essa continha que eu já fiz, 79,5 newton metros. Agora que eu sei o valor do momento A, eu vou descobrir qual o diâmetro primitivo da engrenagem A. Como é isso, professor? Eu já mostrei a vocês. O diâmetro primitivo é o número de dentes vezes o módulo. Então, o diâmetro primitivo da engrenagem A é o número de dentes da engrenagem vezes o módulo. Onde o número de dentes da engrenagem A, quantos que é? A engrenagem A tem 16 dentes e o módulo 6 milímetros. Obviamente, 16 vezes 6 milímetros, eu tenho que transformar em metros. 6 milímetros é 6 vezes 10 a menos 3. Então, o diâmetro primitivo da engrenagem A, quantos que é? Fica aqui, né? Vou fazer isso, não estou achando. Está aqui. 96 milímetros, que dá 9,6 vezes 10 a menos 2. 9,6 vezes 10 a menos 2 metros. E aqui quer dizer que a força vai ser igual 2 vezes o momento torçoar sobre o diâmetro primitivo da engrenagem A. Meu Deus, como é fácil. Então, é 2 vezes o momento torçoar, 79,5
sobre o diâmetro primitivo, 9,6 vezes 10 a menos 2. Aqui eu encontrei a força que a engrenagem A vai transmitir, que é 1.656,25 newtons. Essa é a força que a engrenagem A vai transmitir. Consequentemente, se a engrenagem A transmite essa força, a engrenagem E também vai transmitir. Quando eu multiplicar, eu posso multiplicar a força vezes o diâmetro primitivo da engrenagem E, e eu descubro o diâmetro primitivo sobre 2, e eu descubro o torque do eixo 5. Eu posso fazer desse jeito. Então, vamos lá. Eu estou achando que eu não... A força e a equação que eu botei errado. Aqui eu vou botar o que eu estou pedindo na prova. Eu copiei, foi o que a gente fez na sala de aula. Ctrl C, aqui. Então, o diagrama no momento sou do eixo 2. Está sendo pedido o diagrama no momento sou do eixo 2. Depois eu peço, baseado no diagrama no momento sou, a tensão, calcule a tensão máxima e depois o dimensionamento. Exatamente. Diagrama no momento sou. E eu vou já ajeitar aqui para a gente não ficar. Posso pedir também diagrama momento sou, tensão máxima. Pronto, está aqui. Vou fazer por aqui. Diagrama momento sou. O que é que vai acontecer agora? Aqui eu só vou tirar esse valor aqui e botar aqui para baixo. A potência do motor. Então, o diagrama do momento sou. No diagrama do momento sou, eu vou do eixo 2. Então, eu vou ter de 0, o eixo 0, a parte do eixo 0 está aqui, a gente vai considerar exatamente onde está o elemento, até 95, então x maior ou igual a 0 menor do que 95, depois x maior ou igual a 0 menor do que 95 mais 155 dá 150, depois x maior ou igual a 150 menor do que 260. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. X maior ou igual... Eita. X maior ou igual a 0, menor do que 95, que é esse primeiro pedaço aqui do eixo. O segundo pedaço, 95. X maior ou igual a 95, com mais 150, ou com mais 55, 150. Depois, x maior ou igual a 150, com mais 110, 200 menor que 260. E, por fim, x igual a 260. O que é que vai acontecer aqui? O momento sul para x maior ou igual a 0 e menor do que 95, só vai entrar quem? O MA. Só que a gente tem que se lembrar que o MA negativo. O MA, momento sul A, negativo. Quantos que é o momento sul A? Menos 79,5 newtons metros. Agora, quando x for maior ou igual a 95, então esse daqui também entra. Então, vai ser menos MA, menos MB.
até menor do que 150. Então, o momento torsor vai ser menos MA, menos MB, menos 79, com menos 115, que é o MB. Menos 79,5 menos 115. Então, esse momento torsor aqui será igual a menos 194,5 newtons metros. Eu vou cortar esse bicho aqui, botar para baixo. Agora, eu vou fazer o momento torsor nesse intervalo, maior ou igual a 50 e menor do que 260. Vai entrar o menos MA, menos MB, mais MC. Então, o momento torsor aqui vai ser o que eu já tinha, menos MA, menos MB, que é menos 190, menos 194,5, mais o MC, que é 269,5, se eu não me engano, 269,5, mais 269,5. Isso vai me dar um valor de menos 75, mais 75 Newton metro. E para finalizar, o momento torsor quando x for igual a 260, que aí entra o MD. Vai ser o que eu já tenho antes, 75 menos 75, que é igual a zero. Quer dizer que, no primeira parte do eixo, eu vou ter menos 79,5. Na segunda parte do eixo, que é esse pedacinho aqui, vai ser submetido a menos 194,5. E na terceira parte do eixo, no terceiro trecho desse eixo, vai estar submetido a 75. Só isso. Montar agora o gráfico. Então, aqui eu vou ter Newton metros, aqui milímetros, que é o comprimento do eixo. Vamos fazer uma marcaçãozinha só aproximada para a gente entender. Então, aqui é 100, 200, 100, 200. Primeira parte, 79 menos 79,5, menos 79,5. Segunda parte, menos 194,5, menos 194,5, quase 200. E a última parte, 75. Quer dizer que o primeiro intervalo maior ou igual a zero, menor do que 95, aqui seria 95, aqui 150 e aqui 260. Nesse primeiro intervalo, estou com menos 79, igual, fechado, até chegar aqui aberto. No segundo intervalo, já saio daqui, igual a 95, vai ser menos 194, e ele vai se propagar até 150. Aqui aberto. Quando for 150, ele vai passar para 75. Eita, fiz a torta. 75, quando for 150, 75 até... Eita. Chegar em 260 aberto. Eita.
Tá, bexiga aqui, tá? E quando for 260, vai ser zero. Menos, menos, mais. Então, qual é o torque máximo que eu vou ter? Qual é o torque máximo? Bora? Exatamente, 194,5, Humberto. Então, nós temos aqui o torque máximo, 194,5. Agora que eu tenho o diagrama, calcule a tensão máxima. Para mim calcular a tensão máxima, se eu observar aqui o eixo está dizendo que tem um diâmetro de 20 milímetros. O diâmetro dele, ó, tá aqui, ó, o diâmetro do eixo, 20 milímetros, todo ele, 20 milímetros. Então, se o diâmetro do eixo é de 20 milímetros, quer dizer que é 2 vezes 10 a menos 2 metros. E implica dizer que o raio será 1 vezes 10 a menos 2 metros. E o momento polar de inércia, eita, que coisa feia. O momento polar de inércia, πc a quarta sobre 2, onde o C vai ser 1 vezes 10 a menos 2 elevado à quarta sobre 2. Que vai dar 1,57 vezes 10 a menos 8 metros a quarta. E a tensão máxima será o momento torçou, raio sobre Jô, onde o momento torçou máximo, o eixo está dizendo aqui, ó, 194,5. Eu não vou me preocupar com negativo, com o sinal. Mas, professor, o momento torçou do eixo 2, um é de 269, sim, o eixo 2 dá 269. O momento torçou no elemento C, aqui, ó. Esse elemento entra com 269. Mas eu já disse que o fato de chegar a 269,5 quer dizer que o eixo não está submetido a esse valor. Por isso que eu tenho que fazer o diagrama para me saber quais são os valores reais, porque um vai anulando o outro. Então, agora eu vou aqui substituir do 194,5 vezes 1 vezes 10 a menos 2, eita, sobre 1,57 vezes 10 a menos 8. A tensão máxima desse cisalhamento que esse eixo está submetido vai ser igual a 123,38 megapascal, que é maior do que a tensão admissível desse cisalhamento, que foi a primeira coisa que a gente fez. A segunda, que a primeira foi a tensão de tração e compressão, tensão de cisalhamento 61,09. Por isso que é bom fazer logo, já deixa pronto. Maior do que a tensão de cisalhamento admissível, então não suporta. Não suporta. Aí vem aqui. Qual seria a deformação angular e o ângulo de torção desse eixo?
Então, a gente já tem que a deformação está relacionada com modo de elasticidade longitudinal, não, com modo de elasticidade transversal. Tensão sobre a deformação angular. Deformação angular é a tensão sobre o modo de elasticidade transversal. Tensão máxima, que a gente acabou de ver. Quanto que é a tensão máxima? 123,38. Então, 123,38 vezes 10, é 38 mesmo? É. Vezes 10 a sexta, porque é megapascal, dividido pelo modo de elasticidade transversal, que é 79 gigapascal, 10 a nona. Daí que a deformação angular, será que eu fiz aqui? Se eu não fiz, vou fazer. 123,38 expoente 6 dividido por 79 expoente 9. 1,56 vezes 10 a menos 3 radiano. E o ângulo de torção? A gente já viu que existe aquela relação. E o ângulo de torção vezes o raio vai ser igual à deformação vezes o comprimento. Que comprimento? Comprimento do eixo. Então, qual é a parte do eixo que está submetida a esse ângulo? Vai ser essa parte aqui, ó, que é a parte de 55 milímetros de comprimento. Essa parte, a primeira parte é 95, a segunda 55 e a terceira 110. Então, no primeiro espaço, eu estou submetido a 79, que é de 110 milímetros. No segundo espaço, eu estou submetido a 55, que é esse comprimento aqui. No terceiro espaço, de 110, eu estou submetido a 75. Então, o comprimento deste eixo vai ser de 55. Quer dizer, 55 milímetros. Quer dizer que o ângulo de torção vai ser gama vezes L sobre C. Gama, já acabei de fazer, 151,56 vezes 10 a menos 3. O comprimento que atinge aí 55 milímetros. Então, é 5,5 vezes 10 a menos 2 metros sobre o C, que o C é quanto? 1 vezes 10 a menos 2 metros. Detalhe, se eu deixar isso daqui 55 milímetros, eu posso deixar aqui 10 milímetros. O que eu tenho que amarrar é, se eu deixo aqui em metro, eu tenho que deixar aqui em metro. Se eu deixo em milímetro, deixo aqui em milímetro. Não posso deixar unidades diferentes. Então, como estava em milímetros, sim. Como estava em metro, eu vou deixar tudo em metro. Expoente menos 2 dividido por 1 expoente menos 2. O ângulo é 8,59 vezes 10 a menos 3 radianos. Aqui eu encontrei a deformação angular e o ângulo de torção. Dimensione de forma escalonada o eixo 3. Então, a única coisa que eu vou fazer é dimensionar para o torque 79, o primeiro espaço, primeira parte do eixo 79,5, a segunda 194,5 e a terceira 75, desculpa. Daí é aplicar diretamente aquela equação. Tensão admissível
é igual ao momento do Sol, raio, π, C a quarta sobre 2. Enquanto vocês não aprenderem a fazer essa continha, vão ficar ruim. Então, esse C vai para cá, raiz cúbica, 2 vezes o momento do Sol, sobre π, tensão admissível de cisalhamento. A tensão admissível de cisalhamento é quando? Está aqui, ó, 61,09 megapascal. E o estoque está aqui, 79,5, primeiro trecho, segundo 194,5, terceiro 75. Então, quer dizer que o primeiro trecho, o raio 1, vai ser igual a raiz cúbica 2 vezes 79,5 sobre π vezes 61,09 vezes 10 a sexta, que é megapascal. Portanto, C1 será igual a 9,39 vezes 10 a menos 3 metros, que vai me dar um valor transformando em milímetro, e eu quero o diâmetro do primeiro trecho, 18,78 milímetros. O trecho 2 vai ser a mesma coisa. A única diferença é o torque, que vai ser 194,5. O π, 61,09 vezes 10 a sexta, que é mega. Encontro o raio do segundo trecho. O raio do segundo trecho, 12,7 vezes 10 a menos 3 metros. Portanto, o diâmetro vai ser 25,3 milímetros. Observe que dessa igualdade tem que sair metros. Teve aluno que fez essa conta e saiu aqui igual a centímetro, a milímetro. Aí, meu amigo, contra a matemática você não pode lutar. Você não pode dizer que é igual sendo diferente. Então, 2 vezes o momento torçou da última parte, 75 Newton-metro. Π vezes 61,09 vezes 10 a sexta. Quer dizer que o raio do trecho 3 vai ser 9,21 vezes 10 a menos 3 metros. Quando eu transformo para milímetro, aqui é o eixo raio dentro do eixo 3, 2, aqui é 2, 3. Multiplico por 2, eu vou encontrar em milímetros, por 2.000, né? Está aqui. Esses são os 3 diâmetros. O primeiro eixo, primeiro eixo, 18,78, quer dizer que nesse trecho aqui eu precisaria de 18,78 milímetros. No segundo trecho, que é esse daqui, 25,3. E no terceiro trecho, 18,4. É assim que a gente vai fazer. All right. Alguma dúvida, pessoal? Não.
Bem, era isso que eu tenho para resolver para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, Professor, diga. o senhor pode falar só dessa distância de 150 aí, que na hora a ligação travou, não percebi bem. Pronto. Você está vendo aqui a figura? Sim, sim. Então, vou mostrar aqui, ó. Observe o primeiro elemento, a gente pega sempre daqui, né? O primeiro elemento está aqui, ó. A gente considera o Sim. zero. Então, o primeiro intervalo, né, de 0 até 95. Aham. Então, esse é o primeiro intervalo, x maior ou igual a zero, menor do que 95. O segundo intervalo, ó, esse pedacinho aqui, ó, é 55. Então, maior ou igual a só 95, menor ou igual a 150, que é o segundo intervalo. Ah, sim. Eu E o o terceiro 50 intervalo vai de 150 até até 260. 260. Tá ok? Tá, tá bom, eu só não tinha visto 55 ali. Obrigado. Ah, que não tinha visto isso, né? Era. Obrigado. Show de bola. Mais alguma dúvida, pessoal? Parar a Não. gravação. Parei a